Batalha Espiritual, parte 1: A natureza dos anjos. Vamos começar um estudo bíblico sobre anjos e demônios. Batalha espiritual. Sim, primeira parte, a natureza dos anjos. Bom, primeiro vamos falar sobre a natureza dos anjos. A palavra anjo no Velho Testamento é Mahalahar e no grego é ângulos, a palavra que gerou o nome Ângelo. Essa palavra significa mensageiro. Mas o que são na verdade os anjos? Bom, eles são seres espirituais. No Salmo 104, no versículo 4, diz assim: Fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Aqui a palavra ventos, ela é traduzida no hebraico Ruaru Hahar, que traduz para vento, também traduz para anjos. A natureza dos anjos, eles são seres espirituais e algumas vezes eles literalmente se transformam em ventos. Quando Jesus, por exemplo, enfrentou aquela grande tempestade que veio para derrubar, para afundar o barco, eu não tenho dúvida que aquela tempestade foi produzida por demônios, porque eles também podem se transformar em fogo e ventos, mas são seres de origem espiritual. Mas antes de irmos para o segundo tópico, eu gostaria de te dar as boas-vindas ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia e eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para receber mais conteúdos como esse. E se estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like. Vamos abençoar vídeo toda semana. Voltando para o vídeo. Em segundo lugar, os anjos, eles são invisíveis. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 18, está escrito assim: Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Mas por que Deus não mostra os anjos? Eles são seres belíssimos, são poderosos. Mas, na minha opinião, eu creio que, além do fato de serem de uma outra dimensão, a dimensão espiritual, Deus ele não quer que eles sejam vistos para que as pessoas não corram o risco de adorá-los, porque os anjos não podem ser adorados. Aliás, na Bíblia, toda vez que os anjos se revelam e se manifestam às pessoas, as pessoas elas têm a tendência de cair de joelhos e adorá-los. E os anjos dizem assim: levantem-se, porque somos servos de Deus como vocês. Eles não aceitam a adoração em hipótese alguma. Terceiro, os anjos, eles são inumeráveis. É óbvio que Deus conhece o número dos anjos, mas quando a Bíblia fala que eles são incontáveis, é porque são muitos mesmo. Em Daniel 7, 9, 10 fala assim: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel está vendo o momento do juízo final sobre a revelação do Apocalipse. Daniel diz que ele vê milhões de anjos, mas depois ele vê milhares de milhares. Para vocês terem uma ideia, milhares de milhares é uma palavra no original aramaico que significa 10.000 vezes 10.000. Então a palavra milhares significa 100 milhões. Então, o que é milhares de milhares? São 100 milhões de 100 milhões. Eu fiz a conta e dá 10 quatrilhões. Então, Daniel está vendo todos os anjos. Não se esqueçam, os anjos, eles são servos de Deus e eles servem a Deus em todo o universo. E eles são também comparados na Bíblia como as estrelas, talvez até porque o número das estrelas seja semelhante ao número de anjos. E lá em Jó, no capítulo 38, no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus. Você estava lá quando tudo isso aconteceu na criação, mas aqui fica claro que os anjos eles são chamados de estrelas, comparando as estrelas. Então, o número desses anjos são extraordinariamente numerosos. Quarto, tem personalidades diferentes e as 3 características diferentes
que formam a sua personalidade. Eles são inteligentes, eles têm vontade própria, têm emoção. Sim, os anjos têm tudo isso. Lá em Daniel, capítulo 9, 21 e 22. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Daniel era tão sábio que ele foi considerado o maior sábio de toda a Babilônia, em todos os reinos nos quais ele presidiu. Foi sábio de Nabucodonosor, com seu genro Nabonido, depois com seu neto Belsazazar, depois com Dário. Onde quer que Daniel estivesse, ele se destacava com a sua inteligência e sabedoria. No entanto, o anjo Gabriel vem para instruir, ou seja, Gabriel é mais inteligente do que Daniel. Os anjos também têm vontade. Em Judas só tem um capítulo. No versículo 6 diz assim: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, eles tiveram a opção de escolher seguir a Satanás e não permanecer com Deus. Portanto, anjos, eles têm vontade. Anjos também, eles têm emoção. O texto diz assim, em Jó, capítulo 38, versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, falando dos anjos, até falando da alegria que eles tinham quando Deus estava criando o universo, as estrelas e os mundos. Eles sentiram emoção na criação do universo. Os anjos, eles são superiores aos homens. Lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, diz assim: Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que com ele se importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Aqui em Hebreus está dizendo que o homem é muito grande, mas é um pouco menor do que os anjos. Mas isso por agora. Nós receberemos um corpo glorificado de Jesus. Nós seremos superiores aos anjos. Sexto, força. Sim, 2 Pedro 2, do 10 ao 11. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam com concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. O que Pedro está dizendo é que os anjos são mais fortes do que nós e sabem a importância de respeitar as autoridades. Precisamos entender esse princípio de hierarquia e de autoridade, porque a rebelião é o que abriu a porta para Satanás. Satanás que se rebelou, caiu e hoje um instrumento dele de governar é a rebelião. Mas o instrumento de Deus para resistir Satanás é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, um princípio importante de uma batalha espiritual é honrar e respeitar. Os demônios são rebeldes, os anjos são obedientes, honram a hierarquia. O sétimo, eles são inferiores a Deus, não são onipresentes, Deus é onipresente. Eu fiz uma série de vídeos falando dos atributos de Deus e onipresença é uma delas. Assiste lá depois que você terminar esse vídeo. Em Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, o anjo Gabriel diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Mas demorou 21 dias para Gabriel viajar até Daniel, então ele não é onipresente. Os anjos também não são onipotentes. No versículo 13 diz assim, que quando ele estava vindo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar e teve vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, ele era muito poderoso, mas ele enfrentou um principado que era um demônio de paternidade
patente superior a ele. Ele não conseguiu vencer. Precisou que viesse um outro de patente superior, que era o arcanjo Miguel. Então os arcanjos, eles são muito poderosos, mas não são onipotentes. Bom, eles também não são oniscientes. Em Mateus 24:36, também diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Bom, então Jesus está dizendo que nem ele, naquele momento, sabia quando iria voltar e que nem os anjos sabiam. Mas aqui vale um parênteses. Jesus, quando se tornou um homem, ele se esvaziou. Ele não era onipresente, não era onipotente e nem era onisciente. Depois que ele ressuscitou, ele recebeu o corpo glorificado. Então, ele é Deus. Todas as suas faculdades de Deus foram recuperadas. Então, hoje, ele sabe o dia que vai voltar, sim. É muito importante você usar os anjos na batalha espiritual, porque os anjos foram criados para servir a Deus e para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia deixa muito claro: ao seu anjo dará ordem para te guardar. A Bíblia deixa claro que os anjos estão envolvidos na batalha espiritual. E os demônios vêm contra a tua vida, vêm contra a tua família, contra o teu negócio, e eles querem impedir o plano de Deus na tua vida. Eles querem te levar à queda, querem te levar à morte. Mas os anjos de Deus estão à sua disposição. Então, não enfrente uma luta, uma batalha espiritual sem usar os anjos. Eu quero terminar dizendo para vocês que essa série vai ser incrível. Vamos falar dos tipos de anjos, das suas hierarquias, do seu ranking, e vou falar também das diferentes funções e das atividades que ele tem na terra e no céu. Anjos e demônios na batalha espiritual. Não percam o próximo capítulo. Tchau!